Salve, salve nação rubro-negra de todo o Brasil. Seja bem-vindo ao canal Flamengo 360. No vídeo de hoje vamos falar sobre a possível rescisão de contrato de um jogador do Flamengo, também da suspensão de Carlinhos e a possível saída de Alan por empréstimo ao Puma do México. Fique por dentro de tudo que está rolando nos bastidores do Mengão. Já deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com a galera e vamos para as notícias. Tá voltando do Botafogo. E a informação que saiu no RTI Esportes é que o jogador analisa, junto com a diretoria do Flamengo, a possibilidade de uma rescisão amigável de contrato. A situação é basicamente a seguinte: o Pablo vai chegar no Flamengo e vai ver quais são as pretensões do Flamengo com ele. Caso o técnico Felipe Luiz não esteja disposto a usar o jogador, caso o técnico Felipe Luiz não queira utilizar o jogador, o que o Pablo vai fazer é tentar aí os seus empresários um novo empréstimo. Caso não consiga esse empréstimo, até existe a possibilidade de uma conversa para uma rescisão de contrato amigável. E eu vou dizer uma coisa: nessa altura do campeonato, se o Felipe Luiz não for usar o Pablo, eu sou a favor de uma rescisão de contrato. Porque quanto é que o Pablo ganha? 400, 500, 600 mil por mês? Não sei. Você pega isso aí por ano, mais os direitos trabalhistas, mais todos os gastos que um jogador dá, isso aí vai dar, sei lá, quase 8 milhões em um ano, né? Contando, tô dizendo assim, com todos os gastos. Então, assim, eu acho que é melhor, se quiser rescindir, que rescinda e aí ele viva o caminho dele. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. O fato é que o Pablo vive um péssimo momento, já tinha um péssimo momento no Flamengo, ele foi para o Botafogo emprestado e no ano de 2024 jogou apenas uma partida. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, vamos mudar o assunto aqui agora, falar sobre Carlinhos, porque a situação do Carlinhos é a seguinte: Carlinhos foi julgado e suspenso pelo STJD e ainda vai ter que pagar uma multa de 5 mil reais. Lembra naquele jogo contra o Grêmio que o Carlinhos foi expulso? Então, ele é expulso e aí ele dá um soco e quebra a cabine do VAR. O TJD julgou, ele está suspenso por 30 dias e ainda vai ter que pagar uma multa de 5 mil reais. E aí a situação ela é basicamente a seguinte: ele vai ter que pagar essa multa, vai estar suspenso. Teoricamente, ele não pode jogar os primeiros jogos do Campeonato Carioca. O que o Flamengo vai tentar fazer? Vai tentar reverter. Assim como reverteu a do Bruno Henrique, assim como reverteu a do Alcaraz, vai tentar também reverter a pena dele. Para quê? Para que ele possa jogar os primeiros jogos do Campeonato Carioca. Vale lembrar que o Carlinhos entrou de férias antes do grupo, ele entrou de férias ainda depois daquele jogo contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro, ele, o Lohan, o goleiro Diogo Alves e também o Cleiton entraram antes para poder voltar antes e jogar já os primeiros jogos do Campeonato Carioca. Sendo assim, o Flamengo vai tentar aí reverter essa situação do STJD para o jogador ter condição de jogo já no dia 12 de janeiro, 11 de janeiro, quando começa o Campeonato Carioca. Bom, mudando o assunto, falar agora sobre Alan, porque a situação do Alan é a seguinte: o Pumas do México está interessado na contratação do jogador. O Pumas quer contratar o Alan. Depende do quê? Primeiro, do Flamengo aceitar a proposta do Puma e de Boto e Felipe Luiz liberar o jogador. Se o Boto e se o Felipe Luiz entenderem que o Alan que seria melhor emprestar o Alan agora, essa negociação ela pode acontecer. Lembrar vocês que a ideia do Pumas é pagar $1 milhão pelo empréstimo e pagar mais $4 milhões em um passe fixado, caso eles queiram comprar o Alan após o empréstimo, ou seja, R$30 milhões. O Flamengo pagou mais de 40 milhões, mas o Alan, infelizmente, não está conseguindo. Também é outro jogador que, infelizmente, não está conseguindo jogar. E aí tem uma outra situação: o Alan chegou, não conseguiu jogar. Eu vou dizer que seria muito difícil para o Flamengo conseguir algum clube no Brasil para pagar 30 milhões pelo Alan. Então eu acho que não seria ruim emprestar ele ao Pumas do México. Agora vai depender do que o Boto e do que o Felipe Luiz eles vão analisar e pensar para o jogador. Bom dia. Bem, eu estou repetindo isso há muito tempo, inclusive nesse contexto que você abordou, desse frenesi aí dos colegas que são jornalistas de mercado, né, e que ficam colocando o jogador do Flamengo. É evidente que não vai fazer grandes contratações. No momento que ele está chegando, o Flamengo já fez de caras contratações, por elas tem que pagar, né? O Alcaraz, por exemplo, foi a mais cara já feita. Isso foi agora no final do ano que está se encerrando.
Então, é óbvio que mal chegou, ele vai ter que tomar pé da situação. O Flamengo contratou já muitos jogadores. E o estádio é no caso, um investimento, uma obra de uma magnitude absurda. E a gestão que se encerrou, né, o Rodolfo Landim utilizou claramente essa ideia do estádio como uma plataforma eleitoral, como argumento de campanha. Então compraram o terreno, mas o Flamengo não tem um estudo de viabilidade econômica desse estádio, como agora vai ser feito pela Fundação Getúlio Vargas. Então eles primeiro têm que botar a bola no chão, entender a situação para pensar em alguma coisa. Ele não disse que não vai ter nenhuma contratação, mas que não vai fazer grandes investimentos, o que é uma obviedade. Uma obviedade é só olhar a situação. O Flamengo praticamente raspou o seu caixa, né, para fazer a compra do terreno, adquiriu um patrimônio, ok, mas o passo seguinte, nesse sentido, que é a construção do estádio, vai drenar receitas. E ele garante que não vai reduzir a competitividade do time de futebol, que eu acho muito difícil. É muito difícil fazer isso. Ele vai ter que gerar muita receita a mais ou encontrar parcerias. E alongar, esticar o período da construção. Também estamos falando isso em função de promessas de campanha. Porque a ideia de fazer em 5, 6 anos, como falava a antiga gestão, também foi durante o período eleitoral. Nunca houve algo oficial. Ó, esse é o projeto fechado, o estádio vai ter tal característica e vai ficar pronto nesse dia e vai ser feito dessa maneira, o dinheiro vai vir de tal lugar. Isso nunca foi apresentado. E sim, tudo no modelo de promessa de campanha. Até aquela espécie de maquete virtual que foi apresentada semanas atrás, eu acredito que vai ser muito diferente daquilo. Tinha um telão ali que custaria, segundo o levantamento do Fabrício Kika, cerca de 15% do valor da obra, um negócio totalmente desproporcional, um telão. Não sei se vai ter condições de ter esse tipo de coisa. Então, na realidade, agora começa a se falar desse assunto de maneira realista e não como promessa de campanha, como foi até o momento. Então, eu não vejo nenhuma novidade aí, a não ser para quem fica nessa coisa maluca de falar em contratação o tempo todo, né? E mais, o Flamengo é campeão da Copa do Brasil. A torcida não está tão insatisfeita assim. Queria mais, mas ela não está com carência de título. O Palmeiras que você citou, é evidente que tem que dar uma satisfação para o seu torcedor, né? Ninguém que é bobo de achar que isso aí é de graça. O Palmeiras desse ano não ganhou nada. Então, colocar a culpa na comissão técnica, a diretoria do clube não coloca. Reclama do jogador. A culpa é só do jogador. Então agora temos que contratar jogadores. Como tem grana, aparentemente tem, né? Porque vendeu bem aí 2 jovens, né? O Hendrick e o Estevão, entre outros, né? Menos valorizados, mas que também renderam dinheiro para o clube. É natural que agora pense no mercado. E aí vai até de uma forma, me parece, um pouco alvoroçada, né? Com essa coisa do Paulinho, que me parece ter um certo exagero aí, os valores que estão sendo falados para um jogador machucado, diga-se de passagem, que não é centroavante, né? Bora falar agora sobre o Flamengo, que fez contratação importante. Embora não vá entrar em campo, embora não vá marcar gols, a partir de agora o rubro-negro passa a ter como chefe de scout um português chamado Fernando Matos, indicação de José Boto, novo diretor técnico do Fla. Se você não conhece Fernando Matos, não há problema, ele tem toda a sua carreira voltada para o futebol europeu, embora com bons predicados. Recentemente trabalhava no Famalicão, foi ele quem contratou o zagueiro Otávio do próprio Flamengo por 500 mil euros e o vendeu algum tempo depois para o Porto por 10 milhões de euros. Esse foi só mais um dos vários bons negócios a partir de indicações do novo chefe de scout do Rubro Negro. Fernando Matos, que também já passou por PAOK, Famalicão e esteve no Shakhtar Donetsk a pedido do José Boto, uma velha parceria entre eles. Só para completar um noticiário a respeito do Flamengo, o rubro-negro cancelou o jogo que faria na Arena Amazônia em 25 de janeiro contra o Volta Redonda pelo Campeonato Carioca. Isso porque houve uma mudança na programação de volta ao Brasil dos Estados Unidos. O Fla fará sua pré-temporada nos States e voltaria no dia 24, um dia antes do jogo. Com a antecipação dessa viagem, o Flamengo volta dos Estados Unidos em 19 de janeiro, optou-se por descartar esse jogo. Pena para o torcedor rubro-negro do norte do país, que certamente estava contando os dias para poder assistir ao seu time do coração. Muito bem, nação rubro-negra, obrigado por assistir o vídeo até aqui. Não se esqueça de se inscrever, curte, compartilha e até o próximo vídeo. Valeu!